eu sou José Antônio Conte, estou no ar no seu canal legislativo com mais uma Assembleia Entrevista. Vamos falar sobre as temperaturas do Rio Grande do Brasil, especialmente as do Rio Grande, e não chamamos nenhum meteorologista para isso. Chamamos sim Ricardo Vaz de Souza, diretor técnico da Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação do Rio Grande do Sul. Na verdade, é o verdadeiro climatizador, né? Exato, Conte. O ambientador de climas. Exatamente. Muito bem. Como é que se comporta esse mercado num período em que há muita oscilação, mas as temperaturas são predominantemente baixas? Conte, aqui no Brasil, nós estamos num país ainda essencialmente tropical e subtropical. Então, a maior preocupação de quem vai trabalhar com a climatização aqui ainda é a refrigeração, ainda é o verão. A climatização no inverno é menos evidenciada, né? Se tolera mais e se tem outras opções para a climatização que não seja o ar-condicionado, que não seja estufa, ainda se tem lareira, né? Então tem outras opções no inverno. Mas na verdade quem viveu, quem esteve alguns dias na calefação do exterior, principalmente da Europa, chega aqui mudando de conceito, né? Conte, na verdade as edificações no Brasil elas são preparadas para o clima brasileiro, ou seja, tropical, subtropical. Enquanto que as edificações na Europa, em outros países que têm temperaturas negativas muito mais extremas, têm outras construções, são outros materiais, são outras condições. Então, aqui no Brasil ainda toda a preocupação é com o calor, né? Mas está fazendo frio, está fazendo mais do que nos outros anos. Faz, né? Mas as temperaturas negativas são raras. Em algumas localidades, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas são raras, né? Em Porto Alegre é raro uma temperatura negativa. Muito raro, muito raro. 1 grau, 2 graus Celsius no inverno se atinge, mas negativa é difícil. E aí está muito frio, né? Para quem não está acostumado com -2, né? A gente está acostumado com 7, 8, 10. Quando chega a -2, realmente, as nossas edificações não estão preparadas para isso. Nós temos muitas infiltrações, por exemplo. Uma edificação preparada para o inverno, ela não pode ter infiltração de ar. As nossas esquadrias não poderiam ter infiltração, as portas teriam que ser mais vedadas. O interessante é que tudo tem essa infiltração, né? Tudo, mas uma edificação preparada para o frio não teria esse nível de infiltração que temos aqui. Quantos filiados são na entidade? Aproximadamente 230 filiados, entre fabricantes, projetistas, instaladores. Em todo o Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Aqui no a maioria são daqui do Rio Grande do Sul, né? Porque a sede da Asbrave, a Associação Sul-Brasileira, é em Porto Alegre. É em Porto Alegre. Então tem mais facilidade. É uma entidade acostumada com o calor. Bastante acostumada. Com 40 graus no verão, Evidente. Inclusive. Sabemos que agora, nos próximos dias, já teremos temperaturas de 32 graus Celsius. Então o nosso inverno, apesar de ter algumas temperaturas extremadas, próximas de zero, não é um inverno continuamente frio, né? E tem alguns dias de muito frio. Bom, mas de Nova Milano para adiante, não é nem de Farroupilha, de Nova Milano para adiante já muda o clima. Muda, a serra, por estar um ambiente mais elevado, tem mais dias frios, né? Mas -2, -3 graus Celsius. Bom, o fato é o seguinte, em Porto Alegre nós não temos estruturas, salvo uma ou outra, para a calefação, né? Não. Porto Alegre dificilmente. Teria, talvez, em alguns ambientes maiores, como hotéis, alguns ambientes... No shopping center tem calefação. Shopping não. Shopping Mas é ar-condicionado. Ar-condicionado... Que dá um calorão na gente, né? Só em refrigeração. Ele dificilmente terá um shopping center com calefação. Mas o que a gente chama aquele calorão que a gente sente no shopping? Na verdade, assim... no inverno, o que tem é uma produção de calor por luminárias, por pessoas. Todos os equipamentos que estão dentro do shopping geram calor. Aqui no estúdio nós temos luminárias que produzem calor, nós geramos calor, mas não tem calefação no shopping. Tem em outros ambientes, como hotéis, hospitais, escritórios, né? Que é ar-condicionado. Então. Ar-condicionado, normalmente. Qual é a diferença entre ar-condicionado e calefação? Basicamente, podemos ter a diferença entre a fonte de energia, o condicionador de ar, o ar-condicionado que nós chamamos, a fonte de energia normalmente é a eletricidade. A calefação tem uma fonte primária, que pode ser uma caldeira,
Ou uma fonte elétrica também, por exemplo, piso aquecido, pode ser elétrico, pode ser a gás. Tem muitos calefatores cuja fonte é gás. Isso é a fonte. Eu tenho visto em alguns anúncios aqui de empreendimentos, piso aquecido. Sim, piso aquecido. Piso aquecido tem dois, basicamente. Ou embaixo do piso tem uma serpentina com água quente ou com resistências elétricas. Basicamente, é o mesmo cabos. processo do boiler, da... A de água quente é o mesmo processo. Aí esquenta a água e passa a água por uma serpentina embaixo do piso. O outro são cabos, fios, que esquentam, como se fossem resistências elétricas, que também aquecem o piso. Quer dizer, não tem porcelanato naturalmente aquecido. Não, né? não. Só aí... pelo sol ou pela... aí sim. Pode fazer uma conjugação também. Quem aquece água com uma caldeira pode também, para reduzir o custo de consumo de energia, aproveitar a energia solar. Né? Tu pode aquecer água com energia solar. Então, a tua fonte de energia não vai ser... Essa é uma bela ideia. Né? Tu pode misturar. Quando não tem não tem sol à noite, quer aquecer a água, usa uma fonte como gás, óleo, lenha, para aquecer a caldeira. Aliás, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do deputado Marcelo Moraes, estimulando, criando condições para que se use cada vez mais a energia solar. Porque é algo assim que a gente precisa investir um pouquinho, né? Até pelo elevado custo que a energia elétrica tem, né? O elevado custo da energia elétrica e o custo dos equipamentos para gerar ou para consumir energia solar estão, com o uso maior, com a difusão do uso, diminuindo o custo. Ou seja, está se aproximando o custo da energia elétrica. Então, vai valer a pena investir em energia solar. Né? O senhor já trabalha com energia solar? Sim. Já tem empresas no Rio Grande do Sul que fabricam e comercializam. O Rio Grande do Sul tem um problema, as piscinas são frias. Eu faço bastante projetos, a gente trabalha bastante com piscinas. Desumidificação da piscina. Piscina aquecida, no inverno principalmente, ela tende a condensar o ar nas superfícies frias, nos vidros principalmente. Uhum. Então, se tem equipamentos e projetos para desumidificação de piscina. Também não é semelhante ao aquecimento de ambiente, mas é para desumidificação. Né? É que as coisas assim, não é suficientemente frio para termos calefação. Basicamente assim, se a pergunta, ou se a questão fosse, por que não temos mais, por que não é mais difundida o aquecimento por calefação? Por caldeira, ou por piso aquecido, ou por radiadores, como tem na Europa, muitos radiadores. Muitos radiadores. Na Serra ainda. Na Serra ainda usa. Né? Na Serra sim. Por que não mais? Porque quando qualquer consumidor final vai instalar um equipamento de ar-condicionado, um condicionador de ar, pensando no verão, com um pequeno acréscimo no valor do equipamento, ele bota um ciclo reverso, quente e frio. Então, se ele já vai botar um equipamento que faz frio, que retira calor, ou que faz frio, por que não botar esse mesmo equipamento gerando calor para o inverno? Por um valor muito pequeno. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Né? Mas com o preço da energia elétrica do jeito que ficou complicado também, né? Mas os equipamentos, os condicionadores de ar estão cada vez mais consumindo menos energia. Equipamentos tipo inverter, com tecnologia inverter, consomem muito menos energia. É muito mais... Quanto por cento menos? 40% menos que um condicionador anterior. Quer dizer, o dobro do preço em regra. Praticamente vai gastar a metade da energia. Mas vai dar o retorno dentro de um ano. Um ano, mais ou menos, a gente tem ideia. Para quem usa bastante, 6, 7 horas por dia, se tem ideia que em um ano já tem o retorno do investimento. Existe ar-condicionado silencioso, falando em inverno? Sim. Completamente silencioso? A unidade, normalmente, quando a gente fala em condicionador de ar, tipo split, tem a unidade interna e a externa. A interna é muito silenciosa. Sim, mas... A externa tem... Sim, mas aí bota na janela, né? Aí treme o quarto, treme a sala. Aí é porque as nossas construções também não são apropriadas, né? Tem que colocar o equipamento externo numa boa base, com um bom amortecedor de vibração, para não transmitir vibração para a edificação, né? Tem tudo isso. Mas voltando ainda à questão da... Por que não difundir mais o aquecedor ou outros aquecedores? Em ambientes pequenos, aquele split, ele vai dar conta perfeitamente em pouco tempo. Em um ambiente maior, talvez o aquecimento por radiadores ou por piso aquecido se torne mais confortável. Mas ele é um investimento muito grande inicial, em comparação com quem vai botar um equipamento de ar-condicionado com ciclo reverso. Ele já fica aparentando que não vai valer a pena, né? Vale a pena na serra, que o frio é regular. Claro, que vai passar 4, 5 meses com ele funcionando, né? Se a fonte de energia não for elétrica, for uma fonte que tenha menor custo para quem vai operar, né? Por exemplo, se tem uma caldeira a gás, hoje o gás é uma fonte de energia mais
de menor custo do que a elétrica. Então, se botar um sistema de aquecimento cuja fonte energética seja o gás, vai ser vantajoso. Vai fazer um investimento inicial, que é todo um sistema, por exemplo, piso aquecido ou radiadores, é um investimento inicial grande. Só que ele vai tentar um payback de 6, 7 anos, ele vai se pagar. Enquanto que um equipamento de ar-condicionado inverter se paga em 1 ano a diferença. Pois é. E outra coisa, facilita a manutenção também o inverter, né? O ar-condicionado, o split, na verdade. O split, sim. A manutenção é muito simples. No piso aquecido, por exemplo, se for com água, tem um pouquinho de mais manutenção. Se for com cabos elétricos, a manutenção é menor. Não estraga o piso? Não. Porque daqui a pouco tiver que tirar o piso, esse é um problema. Isso né? é um problema que eu vejo sempre. Qualquer instalação, mesmo até de equipamento de ar-condicionado, cuja tubulação vá pelo piso, tem que ter muito cuidado. Porque o piso é muito melhor que seja aéreo, né? Como é que são esses edifícios que dizem espera para ar-condicionado? Chega na hora, tem que fazer um buracão para passar aquele... A tubulação de cobre, né? Na verdade, tem algumas... A gente faz projetos para vários padrões de edificação. Alguns padrões não deixam nada. As tubulações prontas não deixam nada. Só deixam o ponto de força e o dreno. Isso eles chamam de espera para o ar-condicionado. Ponto de força e o dreno. Quer dizer, para vender tá bom. Tá bom. Aí o cliente final vai ter que ir lá... Mas na hora tem que contratar um instalador, um pedreiro... Tem outros prédios com um padrão um pouco elevado que já deixam a tubulação pronta. O consumidor só chega com o aparelho, bota numa ponta, na outra, instala e está pronto. Então, depende do padrão da edificação, né? Isso varia um pouco. Pois é, e como é que é feita essa instalação, essa espera para o ar-condicionado, para o split? A parte inicial se pede um ponto de força com um disjuntor específico, um circuito específico para o ar-condicionado, instala a tubulação de cobre, né, com isolamento, e deixa um ponto de dreno, tanto para a unidade interna quanto a unidade externa. As duas precisam de dreno, né? Isso é feito pela construtora normalmente. Posterior a isso, quando o cliente final chega, ele vai contratar um instalador do ar-condicionado para conectar as duas unidades, né? É isso. Quer dizer, aí é que começa realmente a situação, porque até então está tudo calmo. Sim. Aí chega o instalador com o pedreiro, porque dificilmente... Sempre dá alguma furação vai ter que fazer. Se a tubulação está pronta... Tubulação é de cobre. Cobre. Existe uma opção em alumínio. Pouco usado. Sei que houve uma empresa que andou entregando com alumínio e não deu certo. Que é uma característica. Quem trabalha em alumínio não pode misturar as ferramentas. Por exemplo, a ferramenta do cobre não pode pegar o mesmo alicate, a mesma chave que trabalha com o cobre e trabalhar no alumínio. Mas então é possível fazer com alumínio? É possível, desde que tenha muito cuidado, que seja bem orientado. Usar ferramentas específicas. O alumínio não pode ficar exposto à umidade durante a construção. Tem que ter bastante mais cuidado. Mas se bem feito, não tem problema. O que não pode é conectar o alumínio, ele não pode ter conexão com outros metais, senão dá o que se chama de corrosão galvânica. E ele vai corroer e aí vai vazar o fluido, né? Para os senhores que trabalham nessa área, são termômetros, são um verdadeiro termômetro do quente ou frio. Esse inverno aqui é quente, frio, normal, regular? Esse inverno, não, ele teve picos de dias frios, mas ele não é um inverno caracteristicamente muito frio. Foi alguns dias, poucos. A gente tem o suficiente para dizer 1 ou 2 dias. Como está frio. Alguns dias. Mas 2 ou 3 dias, não mais do que isso. Muito pouco, né? De alguns anos para cá é isso, né? Tem alguns teóricos que dizem que breve nós estaremos entrando na era glacial, ou gelo de novo, né? Mais 40 anos. Porque é como Mas não vamos pegar isso, né? Nós vamos pegar. 40 anos dificilmente. Vamos, né? 30, 40 anos. Mas e aí, como é que os instaladores de ambientes climatizados se preparam para isso? Olha, temos todas as opções possíveis para instalar equipamentos, né? Os equipamentos já estão, por exemplo, condicionadores de ar especificamente. Antigamente, os condicionadores de ar, quando se instalava o equipamento na serra e baixava a temperatura externa de 5 graus Celsius, eles congelavam. E aí ficava um tempo sem funcionar o equipamento, então lá dentro não tinha calor, porque ele estava congelado a unidade externa. Álcool, né? Exatamente. Álcool, um dia você vai ter um... Eu não tive, mas sei que foi um problema. Então, naquela época, quando vendia esse equipamento produzido no Brasil para o exterior, que era muito mais frio, que tinha temperaturas menores, que menos 5 graus Celsius, era vendido com uma resistência elétrica na unidade externa para descongelar a unidade externa. Hoje,
A pergunta foi, como estamos preparados se vier uma nova era glacial? Os equipamentos... Não digo se é uma nova era glacial. Não, mas... Eu até não acredito muito que seja assim. Mas que sejam temperaturas um pouco menores. Resfriamento, né? Que cheguemos a -2, -3 graus Celsius aqui. Os equipamentos agora, os inverter, eles podem ir até -15 graus Celsius lá fora. Então eles não vão congelar. Até -15 a gente está garantido. Agora aqui nós não teremos nunca, -15, né? talvez nunca veremos isso. Na Europa a gente pega -15, em Andorra, sim. Principalmente, onde tem bastante gelo, né? Aí os equipamentos lá são outros, não são os mesmos fabricados aqui, né? Eles conseguem chegar mais. Mas nós tínhamos um grande produtor, Springer Carrier, Ela né? foi... Carrier. Ela era da UTC, United Technologies Carrier. Dr. Paulo Velhinho, o senhor sempre disse que era a melhor. Dr. Paulo, trabalhei 10 anos na empresa dele. De lá essa experiência toda, né? Trabalhei com ele. E o que a empresa faz agora? A Midea, a Carrier hoje, ela é uma joint venture e a Midea comprou parte da Carrier, né? No Brasil, pelo menos, é da Midea. Então... Aliás, o que se diz no Brasil é que todos os equipamentos são Midea. Apenas a carcaça que tem a marca. Exatamente. Vários fabricantes aqui mandavam fabricar esse equipamento na Midea e a Midea só trocava o selo, a marca do fabricante, mandava para cá com a marca de... exatamente. Mas hoje não é bem assim. Nós temos fabricantes em Manaus que realmente... Temos. Que marcas é que são produzidas aqui? No Brasil, nós temos... Pode ser que eu esqueça alguma, mas ainda tem Hitachi, York... Hitachi é feita aqui? Hitachi. Temos Daikin, que já tem uma fábrica aqui. Boa, não? Daikin, sim, fabricante mundial. Ele foi o que inventou o sistema VRV, o VRF, que é um sistema inovador, uma tecnologia nova. Temos ainda, eu falei em York, Hitachi, Trane, GRI, Comeco. Mas o bom é o seguinte, se consultar um instalador, esse aqui tu não compra, né? Isso aí é muito relativo, né? O mercado vai selecionando alguns, né? Aqueles que se estabelecem é porque normalmente tem qualidade, né? O mercado seleciona, digamos assim. Leva um tempo, mas seleciona. E o senhor recomenda na hora da instalação, não? Não, depende assim. Tem fabricantes, projetistas e instaladores. Na minha profissão, fora das Brave, eu tenho uma empresa de projetos. E eu não posso recomendar o fabricante. Qual é a sua profissão? Eu sou engenheiro mecânico, faço projetos de ar-condicionado, climatização. Eu não posso recomendar um fabricante, eu posso dar um fabricante como referência. Mas o consumidor final, ele pode escolher o que ele quiser, né? Porque eu faço só o projeto. Sim, mas se for muito ruim, não vai deixar passar também. Claro. Só não pega aquele. Não, isso quando nós somos consultados, aí não, eu gostaria que me recomendasse um fabricante. Claro que aí nós conhecemos do mercado, eu vou indicar um fabricante, né? Eu vou dizer, olha, esses aqui são bons por isso, esses por isso. Tem As melhores marcas, as marcas mais famosas, são os melhores ou não? Normalmente, as que são mundiais, fabricantes mundiais, têm, digamos, um know-how maior. Então, eles têm, eu diria que mais, é o que fica por trás, né? É a garantia, é a quantidade de peças que tem no mercado. Isso importa muito para o consumidor final. Lareiras eletrônicas já estão em operação, não? Sim, mas... Eletrônicas? Eletrônicas. São eletrônicas realmente? Ou é lareira a gás? Não, é que a fonte de energia, claro, se fala eletrônica porque o comando vai ser eletrônico, mas ainda tem que ter alguma fonte, né? Ou é elétrica. Voltando um pouquinho, a maneira menos sustentável de se produzir calor é com resistência elétrica, por exemplo. Aquela estufinha que nós temos em casa, para aquecer o banheiro, aquecer o quarto, é a maneira menos sustentável. E lá na Serra se usa muito estufa ainda, mas é a menos sustentável, é a que consome mais energia. Consome mais energia, é perigosa. Perigosa, nós temos que ter cuidado, porque realmente quem tem criança, por exemplo, ou quem tem cortina, é comum acontecer um acidente com cortina perto. Então, resistência elétrica exposta... Porque nessa época do ano aqui, os bombeiros têm algumas ocorrências a mais, menos do que já foi antes. Mas de vez em quando a gente pegou fogo lá, porque... Tem, exatamente, porque tem Sem contar que alguns usam vela também, mas não para aquecer, né? É pior, né? Não, mas é um problema. A resistência elétrica, quando exposta, o equipamento tem que ter uma proteção para não haver contato de qualquer tecido, porque isso pode entrar em combustão, né? Mas, fora isso, é menos sustentável em razão da quantidade de energia que consome para produzir calor. É 1 para 1.
É melhor a lareira eletrônica do que a velha e boa lareira a lenha, não? Não, eu diria assim, a lareira a lenha, ela não é só uma questão do aquecimento, é uma questão lúdica, né? Nós temos o costume... Ela é romântica. Isso, né? exatamente. Ela Como convida... um bom vinho é romântico, né? Ela convida ao convívio, né? Só que ela não é tão eficiente para aquecer o ambiente, né? E ela faz sujeira e faz estrago também, né? Se caiu uma brasa... tem que ter tapete perto. Normalmente, dependendo da lenha, salta brasa. Carpete é um problema, por exemplo. Tapete, é uma coisa que muita gente usa ainda, exatamente. E tem que ter esse cuidado. Mas eu diria assim que para aquecimento de um ambiente, em regra geral, eu recomendaria o condicionador de ar, inverter. Vai ser o mais eficiente. Mais eficiente que ele só se usarmos algum equipamento que tenha energia, que consuma energia solar, uma caldeira a gás conectada a um coletor solar. Isso vai ser eficiente, né? Porque Isso não funciona na Finlândia, né? 11, 12 horas um dia sem que é uma energia coisa solar. Impressionante. Mas a energia elétrica vai cair de preço, já está caindo, né? Isso é uma questão que eu não saberia te dizer, porque... Não, eu até fiz essa pergunta, porque para chegar na energia solar de novo, Sim. A energia solar vai cair de preço? Sim, a solar tende a cair conforme o uso. É uma questão de escala de mercado, né? Economia da escala, vamos dizer assim. Quanto mais estamos usando, mais... Em prédios é fácil de usar a energia solar? Olha, eu te diria que está se tornando mais fácil. Já existem até janelas, vidros, coletores solares. Porque o coletor solar, normalmente, ele tem um ângulo bom virado, depende de se nós estamos no hemisfério sul ou norte, tem um ângulo para ser instalado. Por isso que ele é normalmente instalado na cobertura do prédio, ou num terraço, porque ele tem que ficar em ângulo, para aproveitar melhor a energia do sol. Mas já existem vidros, janelas de prédios, coletores solares. Como é que a gente faz com aquele prédio, aquela sala que pega sol a tarde inteira, assim, no verão se transforma num local insustentável? Vamos lá, nós falando, considerando que estamos num país tropical, subtropical, essa é uma preocupação grande. Então a gente fala da envoltória da edificação. A envoltória, ou seja, paredes e vidros. Nós temos que tratar... As paredes são cada vez mais finas, né? Exatamente. E os vidros também. Haja visto o temporal que aconteceu no começo do ano, né? Paredes mais finas já talvez volte um pouquinho, porque agora a gente tem uma norma de desempenho para as construções no Brasil. E essas paredes talvez voltem a ter um pouquinho mais de espessura ou ter materiais que deem uma melhor resistência. Quem é que controla isso? O CREA? Não, na verdade o CREA só exige, ele controla mais a questão da RT, fiscalização do profissional. Quer dizer, é a prefeitura que... Deveria ser. Deveria ser. Exatamente, tem que ter fiscalização. Deveria ser. Mas voltando ao vidro, tem vidros bons e vidros ruins, né? O vidro bom é aquele vidro que está incorporado a ele uma película. O melhor vidro seria praticamente um espelho. O que for mais próximo de um espelho, claro, porque aí a energia... Tem aquele que o espelho não deixa ver para dentro, né? O grande... Assim, quando a energia do sol entra numa edificação, ela transfere calor por dois motivos. Por transmissão, que é a que passa direto pelo vidro, e a radiação. Esta radiação é que o vidro tem que combater. Ou seja, o vidro tem que ser o mais espelhado possível para que a radiação bata nele e volte. Não deixando essa radiação entrar, nós vamos ter menos consumo de energia lá dentro. E no caso do frio? É o contrário, aí nós queremos que entre a radiação. Mas aí ela funciona. Aí funciona. Mas tem vidros que se adaptam à condição solar também. Claro que, obviamente, que são vidros muito mais caros. A uma conclusão estou chegando, de que nós temos que ter sempre um especialista, principalmente quando formos construir ou nos mudar. Eu também fiz uma especialização em construções sustentáveis, prédios verdes, que chamam, né? Foram 2 anos, e estudei muito sobre isso. Tem construção sustentável em Porto Alegre? Tem. Existem várias certificações, certificação LEED, Aqua, são certificadores mundiais. O Brasil tem... O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já deve estar com mais de 20 edificações certificadas. Mas elas não têm um selo? Tem. Normalmente não são visíveis na rua? Na rua, não. Normalmente, no hall do prédio tem lá um certificado, que é se a LEED é certificado LEED. Tem classificações, né? Por exemplo, Gold, Platinum. Porto Alegre já tem uns 20. Paraná, Curitiba está muito mais avançado, deve ter mais de 200 construções. Há quem diga que nós estamos ficando atrasados em tudo, né?
O Estado está. Aliás, o Alfredo Fedris, publicitário, escreveu um artigo sobre isso, ou compartilhou um artigo. Diz, pô, mas qual é o nosso futuro em permanecermos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a essa altura, né? Não dá para desacreditar, né, Conte? Acho que nós temos que ser positivistas, eu acho. Acho que nós temos que... Calefação, refrigeração, isso é supérfluo ou não? Não. Calefação? Não. Ela tem que ser bem aplicada. Todos os sistemas que existem hoje para calefação, para refrigeração, são viáveis, só tem que ser bem aplicados. Cada um tem a sua aplicabilidade. Por exemplo, a que eu falei, a estufa elétrica, é a pior de todas, mas eventualmente se o cliente não tem condições de investir num equipamento melhor, é o que lhe sobra. Estufa a óleo é boa, hein? É boa. É boa. Mas é elétrica também, né? É elétrica. Mas ela tem vantagens. Por exemplo, em relação à elétrica, aquela com resistência, primeira vantagem, ela não tem nada incandescente, então ela não vai nunca gerar um problema de incêndio. É uma vantagem. Sim. Porque eu vejo muito pessoas idosas usando estufas, principalmente, esse tipo de... O radiador eu recomendaria em razão da não possibilidade do incêndio. Né? A segurança. A segurança. E é um pouco menos... ele tem uma eficiência um pouquinho melhor que a resistência elétrica ainda. É mais recomendável. E sempre lembrando, assim, aquecimento, ar quente sobe. Quanto mais próximo do piso estiver o aquecimento, melhor. Porque senão... quanto mais próximo... Para aquecer, mais próximo. Para aquecer e para refrigerar... Deve ser ali em cima, mais embaixo... No inverno. No inverno. No verão em cima. No verão, ao contrário. Como voltando... Vamos botar no meio, termo. Normalmente nós colocamos a 2 metros de altura. Né? Diz que a gente não bate a cabeça. Porque uma construção hoje está com 2,60 metros. E as peças estão cada vez menores. Mais baixas, exatamente. Então, agora, o radiador, o piso aquecido, ele tem essa vantagem de estar próximo ao piso, né? Então, ele dá um conforto um pouco melhor. Muito bem. E como é que é a preparação? Essa época do ano, na moda, se começa a vender artigos para o próxima primavera e o próximo verão. Nessa área aí de ambientes também? Não, a cultura ainda não foi essa. Né? A gente só se preocupa com o climatizador instantâneo. Agora. Vem o primeiro calor ali por final de outubro, aí dá aquele pico de consumo de equipamentos de ar-condicionado, falta equipamento, né? As empresas às vezes não se preparam para atender a tanta demanda. E no inverno a mesma coisa, os primeiros frios lá por abril, maio, também começam a... São esses equipamentos que estão provocando colapsos de energia elétrica em diferentes bairros ou não? Pode acontecer. Uma edificação comercial, por exemplo, o consumo de energia dela pode ser 50% devido à climatização. Pode chegar a metade do consumo de uma edificação só do ar-condicionado. Então, todo mundo usando equipamento de ar-condicionado ao mesmo tempo pode realmente dar um pico de consumo. Por isso inclusive por isso tem que ter cuidado de pegar o aparelho que consuma menos. Menos energia. Os que eu falei, tecnologia inverter, por exemplo, no ar-condicionado. Né? E por isso tem que consultar um profissional que tenha conhecimento de construções sustentáveis. Eu acho muito importante realmente, porque até para não cometer uma burrada, né? Vai comprar o equipamento mais barato, que está em oferta, que já está fora de linha daqui a pouco. Conte, isso é uma preocupação grande nossa das Brave. O consumidor final deveria consultar um profissional da área, não ir direto ao lojista. Porque às vezes na loja, quem vai atendê-lo não é uma pessoa que está... O instalador sabe? Olha, eu te diria tem de tudo, né? Tem grandes profissionais, evidentemente. Tem, né? mas eu te diria que se quer investir bem, procure um profissional bom. É a mesma coisa que numa farmácia comprar um remédio. Tu pode dar certo, pode não dar certo. Né? É melhor que tu vá a um médico primeiro e consulte. Né? De preferência, né? Se conseguir acesso ao médico. Mas... Que é mais ou menos a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que é o seguinte, se der errado, vai reclamar para quem se tu não fizer? Qual é o endereço da Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, etc, etc? É na rua Arabutã, próxima a Farrapos. Próxima, tem um e-mail? asbrave.org.br. asbrave.org.br. Isso. Ricardo Vaz de Souza, diretor técnico das Brave. Muito obrigado por ter vindo à TV Assembleia. Eu que agradeço, Conte. As Brave agradece também. Tá bem. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Assembleia Entrevista. Até breve. Fique conosco.